Olá, pessoal! Vamos dar seguimento aqui à pediatria e hoje a gente vai falar de bronquiolite. Então, nessa aula, a gente vai dividir em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar de definição, depois de etiologia e patogênese, e na última parte, a gente vai falar de quadro clínico, diagnóstico, tratamento e prevenção. Então, é uma parte mais clínica. Então, a bronquiolite viral aguda, ela é o primeiro episódio de sibilância em um lactente, então num bebê abaixo de 2 anos de vida, causada por uma infecção do trato respiratório inferior. O pico da bronquiolite acontece em torno aí de uns 6 meses de idade e a gente sabe que de 2 a 3% de todos os menores de 12 meses vão ter alguma hospitalização por bronquiolite nesse primeiro ano de vida. E qual que é a etiologia? Você já sabe que é viral, mas quais vírus? Então, o primeiro vírus da bronquiolite viral aguda é o vírus sincicial respiratório, o VSR. Ele é causador de mais de 75% dos casos de bronquiolite. Em seguida, a gente tem o rinovírus, que causa quase 40% dos casos de bronquiolite. E depois, em menor frequência, a gente tem os outros vírus respiratórios, tipo influenza, metapneumovírus, parainfluenza, coronavírus. Se você somar essas porcentagens, vocês vão ver que dá mais que 100%. E isso por quê? Porque a gente tem 30% dos casos de co-infecção viral. Alguns autores falam que essa co-infecção viral se relaciona com maior gravidade da doença, com internação mais prolongada, com mais hipoxemia e com maior chance de recorrência da sibilância ao longo da vida. Mas outros autores acham que não. Isso por quê? Porque eu encontro vírus respiratório em secreção mesmo em crianças assintomáticas em 30% dos casos. Isso acontece, a gente não sabe dizer por quê. A gente não sabe se é um período de incubação, não sei se é um vírus menos patogênico que não dá clínica, não sei se é por eliminação viral prolongada. Então, é difícil dizer que esses vírus da co-infecção são os dois patogênicos aí no quadro da bronquiolite que o lactente está apresentando. Agora, vamos falar um pouquinho mais de vírus sincicial respiratório, o VSR. 90% dos menores de 2 anos vai ser infectado por VSR pelo menos uma vez na vida. Destes, 40% dos casos terão clínica de bronquiolite. A transmissão do vírus sincicial respiratório, que nem todos os outros vírus respiratórios, é por meio de gotículas e por contato com secreções infectadas. E a gente sabe que o VSR não garante imunidade duradoura. A gente não sabe direito como é que o VSR consegue evadir das defesas do hospedeiro para não suscitar essa imunidade duradoura, mas fato é que você pode ter diversas infecções por vírus sincicial ao longo da vida. Então, vamos agora falar de patogênese da bronquiolite. A gente vai usar essas figuras aqui desse artigo do New England. Então, começando do início, a gente tem o vírus sincicial respiratório, que é essa bolotinha verde, e ele chega e é inoculado em mucosa nasal ou em mucosa conjuntival, então de via aérea superior, por secreções infectadas, por contato ou por gotículas respiratórias. Esse vírus, ele se adere a essa célula epitelial e ele começa a sua replicação. Conforme ele vai se replicando, ele começa a dar os sintomas de via aérea superior. E aí, descama essa célula epitelial. Essa célula epitelial cheia de vírus que descama, ela segue até o final do trato respiratório inferior e acaba infectando as células epiteliais do trato respiratório inferior, levando o vírus para lá. Então, esse vírus no trato respiratório inferior, ele também se replica, também gera descamação epitelial, mas ele também chama as células inflamatórias. Então, vem um monte de granulócitos, linfócitos T, CD4, CD8, NK, todos eles para lutar contra a infecção viral. Isso tudo leva a edema, leva a aumento de secreção mucoide e acaba comprometendo a função ciliar. A função ciliar no trato respiratório serve para depurar essas secreções que acabam se acumulando. Então, sem a função ciliar certinha, eu tenho um acúmulo de secreções em trato respiratório inferior. E todas essas secreções e essas células inflamatórias mortas acabam levando à obstrução dessa via aérea inferior. E é justamente essa
obstrução da via aérea inferior, que acaba dando o sinal clínico de sibilo. Essa obstrução, durante a inspiração, ela permite a entrada de ar por causa da pressão negativa intrapleural. Mas, durante a expiração, por causa da pressão positiva, se estreita cada vez mais essa via aérea e o ar não consegue sair. Então, eu acabo tendo aprisionamento aéreo distal a essa obstrução. E esse ar aprisionado distal à obstrução, ao longo do tempo, ele vai sendo reabsorvido, gerando as atelectasias de reabsorção e que vão piorando a gravidade aí do desconforto respiratório, a gravidade da doença até o 5º dia de vida. A partir do 3º e 4º dia de doença, o epitélio bronquiolar começa a se regenerar lentamente para ir resolvendo essa doença aí em 2 a 3 semanas. Se a gente fosse fazer um corte histológico da bronquiolite, a gente veria exatamente isso. Então, o bronquíolo obstruído por debris celulares, por muco, por células inflamatórias mortas que levam ao sibilo e ao redor edema e infiltração de células inflamatórias. Isso é a bronquiolite. Agora, qual que é o quadro clínico? Então, você viu que a gente tem um pródromo aí de sintomas de via aérea superior. É um pródromo que dura 2 a 4 dias e que cursa com uma febre baixa, com obstrução nasal, com rinorreia. O que é rinorreia? É saída de secreção clarinha do nariz e espirros. Esse é o tempo que o vírus está se replicando só em via aérea superior antes de descer para a inferior. Quando ele chega na inferior, que começa a se replicar, é que ele dá os sintomas de tosse, de sibilância. Mas lembra que eu tenho secreção dentro da via aérea, então eu também posso ter o sintoma aí de estertor. Quando eu ausculto, eu ouço o estertor inspiratório. E tudo isso acaba culminando com um aumento do esforço respiratório, com um pico aí no 5º dia de doença. Como é que eu vejo o aumento do esforço respiratório? Pela presença de taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, de gemência. O que é a gemência? É aquela pressão expiratória positiva que a criança faz no final da expiração para manter o ar mais tempo dentro do pulmão e conseguir fazer as trocas melhor. Então faz um quando expira, o batimento de asa nasal, então abre e fecha as aletas nasais para conseguir respirar, também pressão para melhorar a dinâmica ventilatória e as retrações intercostais. A bronquiolite ela piora até o 5º dia e depois ela começa a melhorar e ela se resolve aí em 2 a 3 semanas. Agora, o que é taquipneia na pediatria? A pediatria, ela classifica a taquipneia dependendo da faixa etária. Então, em menores de 2 meses, a taquipneia é a presença de uma frequência respiratória acima de 60 incursões por minuto. De 2 meses a 1 ano, acima de 50 incursões por minuto. De 1 a 5 anos, acima de 40. E acima de 5 anos, a taquipneia, assim como nos adultos, é classificado pela frequência respiratória acima de 20 incursões por minuto. E aqui, nessa imagem, vocês conseguem ver a presença de retração subcostal. Então, é justamente isso. A criança está respirando e está entrando. Seja subcostal ou intercostal ou até fúrcula, são as tiragens que indicam para a gente o desconforto respiratório que atinge seu pico quando? No 5º dia de doença. E quais são as complicações da bronquiolite? A mais frequente é a atelectasia, você viu na patogênese. Então, 25% de todos os bebês com bronquiolite vão ter atelectasia distal, aquela obstrução. A otite média aguda é a complicação infecciosa bacteriana secundária mais comum da bronquiolite, principalmente naqueles que estão internados. A otite média aguda acontece nos primeiros 2 dias de internação. E a pneumonia, que todo mundo acha que é super frequente, não é. É uma complicação bacteriana que acontece em menos de 2% de todos os pacientes com bronquiolite. Mas naqueles pacientes mais graves que estão internados em UTI, a pneumonia acontece em torno de 40% dos casos. E aí o diagnóstico de bronquiolite você viu lá na definição. A bronquiolite é o primeiro episódio de sibilância num menor de 2 anos causado por infecção viral. Então o diagnóstico é puramente clínico. Eu só vou fazer exames complementares se a criança precisar de hospitalização. E aí, quais exames seriam? Raio-X de tórax, para avaliar se tem alguma complicação, inclusive, né, atelectasia, pneumonia, e pesquisa viral em secreção de nasofaringe. Agora, vamos dar uma olhada nos achados do raio-X de tórax da bronquiolite.
Então, vocês lembram lá da patogênese que a bronquiolite é uma doença de obstrução por debris celulares, por mucos, e que gera um aprisionamento aéreo distal a essa obstrução. Então, esse aprisionamento aéreo no raio-x se manifesta como hiperinsuflação pulmonar. E um dos sinais de hiperinsuflação pulmonar tá desenhado aí para você justamente com a setinha, que é o abaulamento do parênquima pulmonar. Então, o pulmão tá tão cheio que até abaula entre as costelas, mostrado aí pelas setinhas. Vamos ver um outro raio-x que também tem hiperinsuflação e também tem esse abaulamento do parênquima pulmonar entre as costelas. Nesse raio-x você também percebe da hiperinsuflação o rebaixamento de cúpulas frênicas, né? Então, muito hiperinsuflado. Outro sinal de hiperinsuflação no raio-x de tórax é a presença de ar pré-cardíaco. Então, eu tenho ar entre o externo e o coração. Normalmente, isso não acontece, mas quando eu tenho hiperinsuflação, aparece esse ar, que é preto no raio-x. Se você não está conseguindo ver nessa imagem, eu vou marcar para você exatamente aí, entre essa área azulzinha, que é o ar pré-cardíaco. Também um sinal de hiperinsuflação, que é o que mais aparece no raio-x de tórax da bronquiolite. E qual que é o tratamento da bronquiolite? Vocês viram que eu tenho infecção viral, eu tenho descamação, eu tenho muco, tudo isso obstruindo. E qual que é o tratamento para muco, para secreção, para tirar a secreção? É simplesmente inalação e lavagem do nariz com soro fisiológico. Eu vou ofertar oxigênio apenas se a criança estiver hipoxêmica, e aí o limite de hipoxemia, então de saturação de oxigênio, para começar a usar oxigênio na bronquiolite é de 90. Então, menor ou igual a 90, uso oxigênio. Maior que isso, não precisa. Não vou usar nenhum dos tratamentos listados abaixo. Então, não precisa de inalação com beta-2 de curta, que é um bronquidilatador. Por quê? Porque a sibilância não é por broncoespasmo, a sibilância é por obstrução, por debris celulares e muco. Não preciso de inalação com adrenalina, não preciso de antibiótico. A incidência de infecção bacteriana secundária pulmonar, principalmente, é muito baixa. Não precisa de antibiótico para vírus. E não preciso de corticoide sistêmico também. E quais são as medidas preventivas de forma geral para bronquiolite? O próprio aleitamento materno exclusivo até 6 meses é uma das medidas de prevenção para bronquiolite. Mas também, diante de um paciente infectado, a gente tem que orientar os familiares e os cuidadores a ter precauções de contato. O que é precaução de contato? Lembra que eu falei da transmissão do vírus respiratório, que é por secreções infectadas? Justamente, você cuidou de um bebê que está com bronquiolite, que tem um monte de secreção infectada, você tem que lavar suas mãos depois, para não transmitir. A gente sabe que o vírus sincicial respiratório ele permanece viável em superfícies lisas, então em cima de cama, de berço, de tampo de mesa, de tampo de trocador, por mais de 6 horas. Então, eu mexi, lavei minhas mãos, limpei, tudo certinho. Precauções de contato para não transmitir para outra criança. Outra forma de profilaxia, de prevenção da bronquiolite é o palivizumab. E o que é o palivizumab? Ele é um anticorpo monoclonal antivírus sincicial respiratório. Então, é uma forma de imunização passiva da bronquiolite. Ela está indicada só em grupos de risco de infecção mais grave, de bronquiolite mais grave. Que são quais? São os prematuros que nasceram com idade gestacional abaixo de 29 semanas no primeiro ano de vida, vão receber o palivizumab. E como é que recebe o palivizumab? Em 5 doses intramusculares. Por quê? Lembra? É uma profilaxia passível, estou dando um anticorpo, só dura 1 mês, então eu preciso dar 5 doses durante os 5 meses de sazonalidade do vírus sincicial respiratório. Em geral, começa aí em abril a vacinar as crianças, então 5 doses. Agora, quem também tem direito são as crianças com cardiopatia congênita, com comprometimento hemodinâmico, com necessidade de tratamento medicamentoso nos primeiros 2 anos de vida. Mesma história quem tem displasia broncopulmonar em tratamento medicamentoso com uso de corticoide inalatório ou oxigenoterapia ou diuréticos, também nos primeiros 2 anos de vida, também vão ter direito a receber o palivizumab pelo programa do Ministério da Saúde. E aí, quais são os pontos importantes? O que é que você aprendeu nessa aula? Você aprendeu que a bronquiolite é o primeiro episódio de sibilância viral em um menor de 2 anos. O principal agente etiológico é o vírus sincicial respiratório, o VSR. A
patogênese ocorre por obstrução da via aérea inferior do bronquíolo, por debris celulares e por muco. Não é broncoespasmo, é obstrução por debris celulares e muco. A clínica é sibilância, que atinge seu pico de desconforto respiratório no 5º dia. Esse diagnóstico é clínico, o tratamento é apenas de suporte e o palivizumab está indicado apenas para grupos de risco de bronquiolite mais grave. Aqui nessa tela de referências você encontra o artigo do New England, que tem essas imagens lindas de patogênese, e a gente se vê na próxima aula.